Quero agradecer a Ele por mais uma vez fazer uso da sua palavra, agradecer a Deus pela vida do pastor José, por mais uma vez depositar confiança aqui nesse Espírito do Wellington. Deus continue também abençoando grandemente sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que está aqui nesta casa nesta noite, segundo o dia desse propósito. E eu creio que Deus vai falar tremendamente no coração de cada um. Percebendo da diaconisa Núbia, Deus falou tremendamente aos nossos corações semana passada. E eu creio que Deus vai falar nesta noite através da sua palavra. Sem perder tempo, livro de Gênesis, capítulo 22, para a glória do Senhor. Vem do versículo 1 a 8, para a glória do Senhor. Glorifique, exalte o Rei da glória nesta noite. Aonde o título diz aqui: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre as montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar a que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia se levantou Abraão aos seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Amém? Posso sentar, glorificando e exaltando ao Rei da Glória. Uma passagem conhecida ao coração de cada um. E eu creio, irmãos, que nesta noite o nosso Deus, o Todo-Poderoso, há de trazer uma mensagem ao coração de cada um nesta noite. E eu quero acreditar que cada um que está aqui nesta noite, saiu da sua casa, quem sabe, do seu trabalho, vindo a ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor há de falar um profundo sobre esta passagem. O que me chama a atenção, que Deus, no seu capítulo 12 do livro de Gênesis, Ele faz uma promessa, não só uma promessa a Abraão, mas o Senhor faz promessas ao homem. Primeiro, pede para ele sair da sua parentela. Podemos entender, irmãos, que ali fala a respeito de um homem a qual ele teria que deixar a sua parentela e seguir uma outra trajetória ao qual o Senhor o colocaria até mesmo para fazer. E podemos entender, irmãos, que Abraão, ele começa a sua jornada, ele começa a sua caminhada, ele começa até mesmo a conduzir o povo, porque o Senhor disse que ele seria pai de nações. E podemos entender, irmãos, que o Senhor agora começa, por intermédio de Abraão, a fazer aquilo que um dia estava já outorgado para a vida de Abraão. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor, Ele fala para aquele homem ir para uma terra. E como que você vai para um lugar que você não conhece, você não sabe nem mesmo aonde é, e o Senhor manda este homem a caminhar por uma terra, sem ele conhecer, sem ele saber como que é aquela cidade ou aquele lugar, mas havia uma palavra empedrada ao coração de Abraão, porque eram promessas a qual o Senhor teria sobre a vida daquele homem. O que me chama a atenção, este homem não hesitou em fazer a vontade do Senhor. Este homem não colocou empecilhos a fazer a vontade do Senhor. E eu quero acreditar que nesta noite, todos quantos estão aqui, não têm colocado empecilho para fazer a vontade do Senhor. Eu acredito, irmãos, que Abraão agora, ele
tira tudo de lado, todos os seus afazeres, e vai fazer a vontade do Senhor. E ele começa a caminhar, ele começa a sua trajetória, ele começa a fazer tudo quanto o Senhor um dia colocar em seu coração. Mas o que me chama a atenção, que no meio da sua trajetória, no meio da sua caminhada, este homem ele vai encontrar alguns percalços, alguns obstáculos, mas ele não estava preocupado, porque lá atrás já tinha uma palavra sobre promessa na vida dele. E eu quero acreditar que nesta noite existem promessas que vão se cumprir na vida de cada um que se encontra nesta noite. Eu não sei qual o tempo das promessas ao qual o Senhor falou, mas eu acredito que eu preciso cumprir as promessas do Senhor sobre a vida do seu povo nesta noite. E aqui eu tenho uma promessa, e o que me chama a atenção, no seu capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer que Deus agora ele promete um filho para Abraão. E o que me chama a atenção, que seria o seu único filho. E podemos entender, irmãos, toda pessoa que ela tem uma promessa de um filho ou uma filha, muito se alegra. Algumas pessoas dizem por costumes, até dizer, a alegria de uma casa é um filho, é uma criança. Mas aí me chama a atenção que seria um filho único. E o que me chama mais a atenção, que toda pessoa que só tem um filho, ela se apega cada vez mais por esta criança, por esta menina ou menino. E eu quero acreditar também que quando chega ao ouvido daquele homem, ele se alegra muito, porque ele esperou, aleluia, 25 anos para se concretizar a promessa. Aí eu fico entendendo, 25 anos aguardando a expectativa. Não é assim sobre as nossas vidas. Existe uma expectativa sobre a mim e sobre a você de uma promessa. E este homem também era da mesma forma. Ele tinha a sua expectativa e veio o nascimento do seu filho. E eu quero acreditar que no seu decorrer, na sua caminhada, ele projeta algo para o seu filho. Não é assim que nós almejamos para os nossos filhos. Procuramos ver os nossos filhos cumprindo uma faculdade, um bom emprego. E eu acredito que Abraão agora, ele começa toda uma expectativa voltada para aquele menino, voltado para aquela criança. Cansado, ele olhava, porque era a alegria daquele homem, porque havia até mesmo de vir um filho, um homem. E toda alegria é acesso do homem, é ter um menino, não é assim mesmo, nosso irmão Rodrigo. Todo homem ele vai querer um menino, porque ele quer falar, onde eu for, onde eu estarei, este menino vai estar comigo. Não é assim? E eu acredito, irmãos, toda a expectativa estava sobre aquele menino, estava sobre aquela criança. Só que aquela criança, ela vai um dia crescer, porque o que me chama a atenção, na Bíblia vai dizer que este homem ele começa a indagar o seu pai. Aleluia, louvado seja Deus. O que me traz a entender que este menino já não era menino, mas ele já era um moço, e ele entendia e compreendia tudo quanto estava acontecendo no cenário ali qual estava. Eita, lá para céu. Como você pode entender, irmão, já está crescido. Mas agora, irmãos, o Senhor pede, aleluia, este menino vai para o holocausto. E agora vem todo o preparamento, até mesmo para este menino ser levado a sacrifício. Agora eu fico imaginando, irmão, este homem tendo o seu único filho, agora vai em sacrifício, irmãos. Olha agora o sofrimento deste homem, toda a expectativa que estava perante aquele menino, toda a alegria. Agora eu quero acreditar que vinha uma tristeza, vinha uma amargura, mas eu quero acreditar, irmãos, e entender que Abraão sabia que o Deus que tinha feito uma promessa iria cumprir a sua promessa, porque a Bíblia diz no seu versículo 5, ele diz ali que ele retornaria até mesmo da onde ele estava. Eita, olha a confiança deste homem. Aquele homem sabia que ele ia voltar. Fala a respeito de confiança. Agora eu te pergunto nesta noite, aonde está a minha confiança e a tua confiança nesta noite? Este homem agora ele vai levar o seu filho para o seu sacrifício. Só que o que me chama a atenção, que no meio do sacrifício tinha que ter lenha, Eita, irmão, não tem como ter sacrifício se não tiver lenha. Eita, lá pra cá, lá céu. Fala para o seu irmão que está à sua esquerda, à sua direita. Para ter sacrifício tem que ter lenha. Eita, lá pra cá, lá céu. Não tem como ter sacrifício se não tiver lenha. A Bíblia diz, aleluia, que agora este homem ele busca lenha. E lenha fala a respeito de oração, fala a respeito de intercessão. Tem muita gente que quer ver o sacrifício, mas para ter sacrifício tem que ter a lenha. E para buscar lenha, tem os seus obstáculos. Aleluia! Não é de qualquer maneira.
Mas ninguém quer pagar o preço hoje em dia. E o que me chama a atenção, mediante a sua palavra, que este menino, ele não começa a responder o seu pai. Ele não poderia indagar o seu pai. Mas por que, pai, o senhor está fazendo isso? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Porque eu acredito que este menino, ele já entendia o que se passava por em volta. Ele já sabia o que estava acontecendo. Ele estava indo para o matadouro. Ele estava tendo ciência de que tudo estava acontecendo. Ele não poderia falar, pai, por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele não poderia se irar com o seu pai. Mas aí eu entendo, irmão, que existe a obediência. E hoje em dia existe diferença. Tem filho que quer mandar no pai e quer mandar na mãe. O pai não pode falar nada. Ele quer falar mais alto que o pai. Eu estava em casa e o Senhor colocava no meu coração. Tem muito filho que quer falar mais alto que o pai e a mãe. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que este menino estava escutando o seu pai, tudo o cenário estava vendo, e ele permaneceu calado. Ele não permaneceu ali, indagando o seu pai a todo momento. Aleluia. Só que hoje em dia, existem crianças que estão se levantando contra os seus pais. O pai não pode tirar o celular dele e falar, ô menino, eu vou tirar o seu celular por hoje. Ele já quer virar a cara para o pai. Aonde está a autoridade do pai e da mãe neste momento? Eita, e eu estava em casa, eu falei, Senhor, eu vou falar. E eu creio que o Senhor se responsabiliza, Rodrigo. Hoje em dia não. Hoje está invertendo alguns valores. Hoje é o filho que fala mais alto dentro de casa. Onde já se viu isso? É a filha que fala mais alto com o pai. Onde se viu isso? Existem crianças que colocam o dedo na cara do pai e da mãe. Oh, irmãos. Esse menino não teria todos os seus motivos para fazer isso? Teria. Mas ele permaneceu ali, irmãos. Porque ele fala a respeito de obediência. Mas estava todo o cenário já preparado. Mas o que me chama a atenção, que o Senhor falou que haveria providência. Deus proverá para si o cordeiro. Havia uma providência. Eu não sei qual providência que você espera. Eu não sei qual o tempo da espera da providência de Deus. Eu não sei de onde vai vir a providência. Mas uma coisa eu tenho certeza: a providência de Deus vem sobre a nossa vida. Quantos acreditam? Levanta sua mão e dê um prato de glória nesta noite. Você não sabia que viria providência, irmãos? Quando Deus está no controle de tudo, irmãos, ficamos tranquilos, ficamos em paz. E eu acredito que Abraão sabia que Deus estava no controle de tudo. Deus é o Deus do impossível. Eu não sei qual é o impossível que você espera nesta noite. Eu não sei qual é o Isaac que precisa ser sacrificado nesta noite. Eu sei o Isaac que precisa ser sacrificado sobre a minha vida. E quem sabe você se pergunta nesta noite: Senhor, qual é o Isaac que eu preciso sacrificar nesta noite? Porque é assim que nós se apegamos. Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor, para alcançar o objetivo, para alcançar a resposta, para alcançar o meu milagre? Só com o que eu me apego nesta noite é que esse homem sabia ao Deus que ele servia. Aleluia! Esperou 25 anos a promessa. 25 anos a promessa. Eu não sei qual o tempo que você está esperando, mas esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor se inclinou os seus ouvidos. Deus está se inclinando nesta noite, irmão. A sua petição nesta noite. O Senhor está se inclinando nesta noite a ouvir o seu clamor nesta noite. Eu acredito nesta noite que o Senhor há de prover, irmãos. Eu não sei de onde, irmão. Deus pode usar, irmãos, no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quiser fazer, irmãos. Basta eu e você acreditar e confiar. Este homem confiava. Ele sabia no Deus que estava confiando e acreditando. Mas existe um sacrifício. Ninguém quer pagar, irmãos. Ninguém quer se sacrificar hoje em dia. Hoje estamos muitas vezes na zona de conforto, irmãos. A situação é totalmente favorável. Agora você imagina lá atrás, irmãos. Seu único filho.
agora vai ser levado para ser sacrificado. Olha o sofrimento. Mas ele me esperou 25 anos. O Senhor não falou que ia dar. E por que agora o Senhor quer tirar? Às vezes, aquilo que parece que vai ser ruim, o Senhor tirar, não é isso. É algo que vai nos acrescentar lá na frente. Às vezes você não está compreendendo aquilo que às vezes o Senhor tira, mas lá na frente o Senhor, Ele abre os nossos olhos. Porque no primeiro momento, irmãos, parece que é dolorido aquilo que o Senhor quer tirar sobre as nossas vidas. É verdade. Mas lá na frente nós vamos entender. E eu acredito que Abraão, da mesma forma, ele acreditava e confiava no Senhor. Sabia que o Senhor ia prover-nos. Eu não sei o que você está esperando do Senhor, mas eu acredito que o Senhor é de prover sobre a vida de cada um nesta noite. Você acredita que o Senhor é de prover? Eu não sei o que você precisa nesta noite, mas eu acredito que do alto do céu tem providência chegando nesta noite. Você acredita? Abre a boca e glorifica o Rei da Glória. Esse homem ele poderia murmurar, como hoje em dia o que eu mais vejo é pessoas murmurando. Senhor, o Senhor me tirou isso, me tirou aquilo. Mas esse homem ele glorificava e exaltava o Senhor, porque o Senhor fazia. Existe um momento da nossa vida, irmão, que é o momento de nós adorarmos e exaltar o Rei da Glória. A circunstância parece estar totalmente ao contrário, mas o momento é de adorar e de glorificar o Rei da Glória. O momento daquele homem era só de se lamentar, mas ele adorava e glorificava o Rei da Glória, irmãos. Às vezes é momento, irmãos, de nós abrirmos a nossa boca e exaltar o Rei da Glória. A situação pode estar totalmente ao contrário, mas abre a boca, exalte e glorifica o Rei da Glória. A situação é totalmente desfavorável. O cenário é totalmente ao contrário dele, da sua visão. Mas existe uma promessa, irmãos. Só que existem pessoas que falam: Senhor, eu já não aguento mais esperar a promessa. Senhor, eu já não aguento mais, é tanta promessa. Já não aguento mais. Fala e não vai se cumprir, Senhor, sobre a minha vida. Eu não sei quem é, mas o Senhor manda dizer que existe uma pessoa aqui que às vezes indaga o Senhor: Senhor, são tantas promessas e eu já estou desistindo, Senhor, porque eu já não aguento mais. Usa o homem, usa a mulher, Senhor, mas eu já não acredito mais. Mas é necessário confiar. Glória a Deus. Este homem ele confiava, irmão, no Deus que estava servindo. Aleluia. E será que verdadeiramente nós temos confiado no Senhor que nós servimos, irmãos? Será que nós confiamos quando a conta está bem, o bolso está bom, tudo está favorável, irmãos? O cenário deste homem era totalmente ao contrário, e era desfavorável. Mas ele glorificava e exaltava o Rei da Glória, irmãos. Ele não deixava a situação não estava fora do controle. Parece que aos seus olhos está fora do controle a situação, mas Deus manda dizer: Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da situação, pode estar fora do controle da mão humana, da mão de Deus. Ele está no controle, fique em paz, fique em segurança. Para muitos oraria para Abraão: olha, Abraão, para com isso, a situação é totalmente diversa, totalmente ao contrário, para com isso. Mas ele confiava no Senhor, e vamos confiar e acreditar naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. O ano está apenas começando, irmãos, mas eu acredito que tem promessas chegando sobre a vida de cada um daqui nesta noite. Quantos acreditam que existem promessas que irão se cumprir na sua vida nesta noite? Fala para o Senhor que está à sua esquerda, à sua direita: não desacredite na palavra do Senhor. Tem muita gente que já está desacreditando naquilo que o Senhor tem falado. Pessoas que já não confiam mais, tem pessoas que já não acreditam mais que o Senhor é de fazer e de se cumprir. Falar de confiança. Aí eu te pergunto nessa noite: onde está a tua confiança? Existem pessoas que estão depositando toda a sua confiança aí no presidente, toda a sua expectativa. Só que existem pessoas que já estão prostradas. E às vezes pessoas dentro da casa do Senhor estão se sentindo prostradas. Ele poderia se sentir frustrado, porque ele esperou 25 anos de uma promessa, e seria seu único filho.
Mas quando o Senhor pede algo para mim e para você, é porque Ele se responsabiliza. É bem diferente eu pedir algo para alguém aqui nesta noite. Agora, quando Deus pede algo, irmãos, Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Ele está no controle de tudo. Mas o que me chama a atenção, que nesta mensagem, o diferencial era a lenha. Se não tiver a lenha sobre a minha vida e sobre a sua vida, está faltando algo. Não tem como. Tem muita gente querendo ver milagre, mas para ver milagre tem que buscar lenha. Porque a lenha fala a respeito de fogo. Tem muita gente só espera o congresso chegar. Ele pega a lenha somente na hora que chega o congresso. Mas eu acredito que nesta noite tem pessoas que já estão buscando lenha. Lenha para o sacrifício. Porque se não tiver lenha, não tem como ter fogo. Tem muita gente que já entrou o ano apagado. Porque é necessário buscar lenha. E tem os seus obstáculos para buscar lenha. Aleluia. Eu acredito que este homem ele teve os seus obstáculos, mas ele continuou caminhando e prosseguindo e acreditando que o Senhor iria prover algo sobre a vida dele. E eu quero acreditar que Deus há de prover tudo quanto Ele prometeu na vida de cada um dos irmãos. Amém? Agradeço a minha oportunidade e as palmas para o Rei da Glória.